Amados irmãos, então nós vamos continuar com a nossa série de pregações que estamos a fazer com o tema O Cristão e neste caso vamos para a terceira parte de O Cristão e o Vestuário. O Cristão e o Vestuário. No caso, então, eu convidava os irmãos a se colocarem de pé como sinal de reverência à palavra do Senhor para lermos a primeira passagem desta manhã. Nós leremos duas passagens. Esta passagem é a passagem base para a série e depois nós iremos ler uma passagem base para esta pregação em causa. Então temos lido Romanos 12, versículo 1 e 2. Como habitual faremos a leitura na versão Almeida século XXI e então vamos repetir todos juntos a palavra do Senhor que nos diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem sentar por enquanto. Amados, então, aprove a Deus que estivéssemos a falar sobre este assunto do vestuário e da modéstia em pleno verão, no qual a modéstia mais não é só testada, como diria que em muitos aspectos é esquecida, é ou abusada e até abandonada. Nós lembremos-nos que quando queremos seguir o Senhor, iremos estar a caminhar sempre na contracultura do mundo. Se nós queremos seguir o Senhor, nós iremos estar sempre a caminhar na contracultura do mundo. E naturalmente que iremos nos destacar e contrastar com o mundo em todas as áreas da nossa vida. Caso isso não esteja a acontecer, há algo de errado no nosso conceito de cristianismo. Se nós achamos que somos salvos meramente para continuar uma vida idêntica às outras pessoas, se nós achamos que nós somos salvos para continuar a falar da mesma forma que as outras pessoas, a continuar a ter os mesmos hábitos que as outras pessoas, a colocar as mesmas coisas diante dos nossos olhos, a cantar as mesmas músicas, a fazer as mesmas danças, a vestirmos-nos da mesma forma, a termos as mesmas ocupações e passatempos, o nosso conceito, a nossa noção de cristianismo tem que ser reavaliada, tem que ser repensada. Porque quando Jesus, citando a passagem falada há pouco, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: tu tens que nascer de novo. Se tu não nasceres da água e do Espírito, tu não podes entrar no reino dos céus. Nascer de novo é literalmente abandonar completamente a vida anterior. Nós lemos quando Paulo escreve, não é? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe com os seus próprios braços, para que inclusive possa ser generoso, inclusive a contribuir com os seus irmãos. Temos outras passagens que nos falam que os nossos irmãos andavam em bebedices, em orgias, na prática da homossexualidade. E Paulo diz: assim eram alguns de vocês. Assim eram alguns de vocês. Porque de facto, quando o Espírito Santo de Deus vem ao nosso coração, faz aquela operação cardiológica, tira o coração de pedra, o coração morto espiritualmente, como fala e foi citado na pregação da semana passada em Efésios 2. Nós estávamos mortos, irmãos, nos nossos pecados e delitos.
E se ainda não temos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ainda estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Amados irmãos, Cristo Jesus não veio por pessoas boas. E a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Não há um justo nenhum sequer. Não há como nós dizermos aquela pessoa é tão boa, só lhe falta Jesus. Se essa pessoa não tem Jesus, essa pessoa não tem nada. A não ser, naquele momento, a ira de Deus a permanecer sobre ele. Amados irmãos, a passagem que eu trago para que hoje meditemos e nela analisemos, fica na primeira carta de João, capítulo número 2, do versículo do número 15 ao versículo do número 17. É uma passagem conhecida, uma passagem que por sua vez, creio que os irmãos podem já ter dela lido várias vezes, ouvido pregações, quiçá até canções sobre. Mas então esta passagem nos diz aqui, 1 de João, capítulo 2, versículo 15, e se possível, pedia que os irmãos voltassem a colocar de pé, em sinal de reverência, a palavra do Senhor que iremos ler. Iremos ler todos juntos esta passagem de uma forma então uníssona, mas pausada, para que meditemos também naquilo e na seriedade do que estamos a dizer. Assim a palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podem se sentar. Amados irmãos, enquanto meditava nesta passagem, eu tive que parar e tive que fazer uma análise mais aprofundada de cada parte desta passagem, de cada palavra que se repetia nesta passagem e quais eram as ênfases que eram dadas nesta passagem. Ontem no encontro de jovens, no grupo de jovens, nós pudemos exatamente estar a analisar uma outra passagem desta primeira carta de João, e uma das coisas que eu estava a tentar transmitir aos nossos jovens era que quando nós lemos uma passagem temos que estar atentos para os detalhes das coisas que se repetem, das coisas que são ditas mais do que uma vez, das coisas que são contrastadas, quando há um contraste, uma coisa que contrasta com a outra, uma coisa que é o oposto da outra. E exatamente quando nós estamos a fazer a nossa própria leitura da Bíblia, bíblica, irmãos, prestem atenção a esses detalhes, prestem atenção ao que aqui está a ser dito. E outra coisa que eu também chamei a atenção aos nossos jovens, para lhes dar ferramentas para que eles pudessem, de uma forma mais ativa, de uma forma mais edificante, ler as Sagradas Escrituras, era a questão de que prestem atenção de que nem todas as palavras têm sempre o mesmo significado. Uma palavra pode ser repetida no mesmo versículo mais do que uma vez e ter significados diferentes. E por isso é que o contexto vai nos clarificar, vai nos explicar sobre o que é que nós estamos a falar. Então no início, logo, nós temos esta expressão: não ameis o mundo. E o mundo, esta expressão mundo, esta palavra mundo, era uma das palavras que também na passagem de ontem se encontrava. E a palavra mundo em grego é a palavra cosmos, de onde nós temos, por exemplo, o termo cosmologia, que é o estudo dos astros, o estudo do espaço, o estudo do universo.
Então, uma das traduções possíveis para esta palavra, mediante o seu contexto, é universo, ou é o planeta, ou são as pessoas do planeta, ou são até as pessoas do planeta que não conhecem a Cristo. Mas, ao contrário de qualquer uma destas opções que eu vos dei até agora, nesta primeira vez que a palavra cosmos aparece, tem a ver com aquele chamado sistema de pensamento, de práticas e princípios, que é à parte de Deus. E, na realidade, é contra este e tudo o que seja o que mais Ele promove, como a sua palavra, a sua igreja e a família, e etc. Então, quando nesta primeira vez que aparece esta expressão mundo, quando João está a dizer não ameis o mundo, está a dizer exatamente não amem este sistema, esta forma de pensar que é anti-Deus, anti-palavra de Deus, é anti-família e quer vos levar para a morte. Não amem, não se interessem, não queiram imitar. E novamente esta palavra, esta passagem continua dizendo nem o que nele... no caso, na versão Almeida século XXI, optaram por usar a expressão nele, por causa do contexto da passagem em português, do texto em português, mas a palavra, digamos assim, mundo, volta aqui a aparecer. É outra vez a palavra mundo que aqui está. Ele diz, não amem o mundo, e creio que inclusive as versões antigas da Almeida repetiam, nem o que há no mundo. Mas agora é interessante que agora quando estamos a falar nem o que há no mundo, já não estamos obrigatoriamente a falar sobre este sistema de pensar, mas estamos a falar sobre as coisas materiais que há no mundo. As coisas materiais que há no planeta. Então estamos primeiro a dizer, não amem este sistema de pensamento, nem sejam materialistas. Nem tenham só os vossos olhos agarrados às coisas materiais. Não fiquem a pensar nas coisas materiais. Então não só não devemos amar esta forma de pensar que está envolvido, não é, na nossa cultura, naquilo que mal nós pegamos no telemóvel, mal a gente liga à televisão, mal a gente liga à rádio, mal a gente sai à rua, nós já estamos a viver dentro, digamos assim, do sistema do mundo. Mas nós somos chamados a não irmos, não concordarmos, não nos associarmos, não amarmos o mundo nesse sentido. E não só não amarmos o mundo, mas por sua vez também não ser materialistas. Não ser agarrados às coisas do mundo. Porque todas essas coisas vão buscar ofuscar o brilho da salvação. Todas essas coisas vão buscar ofuscar o brilho da vida eterna. Todas essas coisas vão buscar afastar-nos de Deus. Se fosse possível, até para quem é salvo, se fosse possível, até fazer com que essa pessoa se afastasse completamente de Deus. Não fora o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Mas sabemos, por sua vez, e a palavra assim nos diz, que infelizmente para a esmagadora maioria das pessoas essa é a realidade. Para a esmagadora maioria das pessoas essa é a verdade. E continua logo a seguir. Se alguém ama o mundo, e voltamos ao primeiro significado, não é? Este sistema de pensar, se alguém ama o mundo, o que é que aqui a passagem está a dizer? O amor do Pai não está nele. O que é que isto quer dizer traduzido por miúdos? Se alguém, podemos fazer uma comparação com Mateus capítulo 7. Se alguém diz Senhor, Senhor, eu não prego em teu nome, eu não canto em teu nome, eu não faço milagres em teu nome, eu não expulso demónios em teu nome, mas no fundo depois ama o mundo, o que é que Jesus vai dizer naquele dia? Afasta-te de mim, tu que praticas a iniquidade, eu nunca te conheci.
Isto está-nos aqui a chamar a atenção de que se alguém, e novamente isto é uma carta que é escrita para os irmãos da igreja. É uma carta que está a ser escrita para irmãos da igreja, ou seja, para pessoas que pelo menos achavam que eram salvas. Mas como os irmãos lembram, aquele trocadilho que o pastor Hernandes Dias Lopes fez àquela irmã que lhe perguntou: pastor, explique-nos o que é isso de unção. O que é isso de unção, pastor? Eu ouço muitas vezes comentar sobre unção. O que é isso de unção? E o pastor Hernandes Dias Lopes, de uma forma bem humorada, disse: minha irmã, é muito simples. Uns são, outros não. E isto é uma verdade bíblica, irmãos. Por isso é que o próprio Senhor Jesus disse: não dá para colher figos das árvores com espinhos. Nem dá para exatamente o seu oposto. Nós da figueira temos espinhos lá. Então não é possível que alguém diga que ama o Senhor Jesus Cristo e que depois, por sua vez, ama o mundo. Essa pessoa pode dizer que ama o Senhor Jesus. Mas se ela ama o mundo, não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus que aqui diz: o amor do Pai não está nele. Isso quer dizer que a pessoa não é um convertido ainda. É um convencido, poderíamos chamar assim. Ela está-se a convencer que crê no Senhor Jesus. Ela está-se a convencer que já é salva. Mas ela não participa exatamente daquilo que os salvos participam, que é exatamente o Espírito de Deus testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A segurança da salvação, a certeza da salvação, é uma questão que só quem é salvo pode sentir. E amado, se tu esta manhã estás a ouvir a minha voz e tens alguma dúvida da tua salvação, sequer remota, sequer 1%, corre para os pés de Jesus. Corre para os pés de Jesus e clama por salvação. Clama por perdão. Clama para que Ele te resgate. Clama para que Ele envie o poder do seu Santo Espírito e te resgate. Só Ele é que pode fazer isso. Só Ele é que pode operar esse milagre. Só Ele é que veio exatamente para se entregar por nós. Não é uma coisa que tu vais conseguir fazer por esforço. A própria palavra de Deus diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo quê? Pelo meu Espírito. Só a ação sobrenatural, só este milagre, maior do que a criação do universo, porque enquanto o universo foi feito do nada, uma nova criatura é feita de uma massa de corrupção e de pecado. Mas Deus tem o poder de fazer essa massa de corrupção, pecado e esta pessoa que só merecia a eternidade no inferno, como eu, e fazer dele um santo. Fazer dele uma pessoa que ama a Deus. Fazer dele uma pessoa que ama as coisas de Deus. Fazer dele uma pessoa que olha para as coisas de Deus e percebe que é sinónimo de vida. E não sinónimo de morte ou do fim da nossa festa. Continua na passagem a dizer: porque tudo o que há no mundo, primeiro significado, e começa a dizer, é o desejo. Na versão Almeida século XXI usa esta expressão. Creio que nas versões mais antigas usam um termo mais, de um português mais arcaico, que é concupiscência, digamos assim. Esta palavra que aqui é traduzida, no caso na versão Almeida século XXI, por desejo, é a palavra epitomia, que tem exatamente o significado, neste contexto, de um forte desejo para ter o que é do outro e eu fazer algo que é moralmente errado. É o equivalente a cobiçar, a luxuriar, a ter maus desejos, a sentir e a querer praticar a luxúria. Tem a ver com este desejo. E ele associa este desejo pecaminoso à carne. É logo o que diz: desejo da carne. Carne, novamente aqui. Amados, eu não estou a dizer estas coisas em grego para mostrar de alguma forma que tem algum tipo de conhecimento ou algo do género, mas é só para os irmãos perceberem e os irmãos serem enriquecidos um bocadinho mais com a palavra
de Deus e como ela é interpretada no seu contexto. A palavra carne, que é a expressão sarx, que novamente é grego, é Novo Testamento, é tudo grego. Que tem a ver, neste contexto, tem a ver com os aspectos da natureza humana que se opõem e contrastam com o que é espiritual. É relacionado com o que são os pensamentos, os desejos, as vontades e as ações pecaminosas. Então é um desejo que já por si é pecaminoso. Esta palavra no contexto só pode significar um desejo pecaminoso para fazer o que é ruim, para fazer o que é mau. Mas, amados irmãos, eu creio que todos nós temos o mínimo de conhecimento de agricultura. Temos o mínimo de conhecimento de pecuária. Para saber, creio que não vou chocar ninguém, vocês sabem o que é que um porco gosta de fazer. O que o porco gosta de fazer é chafurdar na lama. Amados, eu e tu, longe à parte da salvação do Senhor Jesus, éramos porcos. Porque nós pecávamos, mas pecávamos com gosto. Para nós pecar é como beber água. Nós pecávamos e fazíamos as coisas que eram contrárias à lei de Deus, mas não era com chatice. No máximo tínhamos remorsos por causa das consequências. Mas fazíamos aquilo com gozo. Sabe bem, é prazeroso, sacia. Exatamente aquele desejo, como estávamos a falar, que está lá latente. E só o milagre do Senhor Deus para nos passar de porcos a homens. Só o milagre do Senhor Deus para fazer que nós que já nascemos, não é necessário que ninguém ensine. Eu admiro-me profundamente quando eu ouço pessoas que eventualmente têm crianças pequenas na sua vida e vêm com aquelas balelas e aquelas heresias de que as crianças nascem puras, sem pecado, e que o meio é que as corrompe. Isso é mentira, não só por conhecimento empírico, porque não só eu fui uma criança, mas também tenho o prazer de ser pai, e isso logo empiricamente é detectado que é mentira. Eu não precisei de ensinar o nosso filho a fazer birra para eu detectar que ele com 1 mês de idade estava a fazer uma autêntica de uma birra completa. Amados irmãos, não é necessário que nós ensinemos a criança a mentir. Nós não precisamos de ensinar a criança a roubar. Nós não precisamos de ensinar a criança a ser egoísta. Nenhum de nós vai ter que disciplinar uma criança para que ela seja manhosa e ardilosa. Aquilo que nós exatamente estamos a fazer é disciplinar as crianças para que elas não sejam tudo isso. Porque todos nós, sendo descendentes de Adão e Eva, já carregamos o pecado que também habitava neles. Desde a barriga das nossas mães. Por isso é que não há um justo novamente, porque nós... E às vezes isso também é uma questão que as pessoas entendem mal, e eu já disse isto mais do que uma vez, amados irmãos. Muitas vezes, e na teologia moderna, na teologia fofinha, de que nós somos o centro das coisas, se ensina, não é? Que nós só temos uns errozinhos, fazemos umas coisinhas erradas aqui e ali, mas no fundo nós somos boas pessoas. Isso é mentira, amados irmãos. Isso é mentira. Aquilo que a Bíblia diz é que exatamente como o próprio Davi está a falar, e não está a falar que a sua mãe adulterou contra o seu pai. Ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Nós já vimos, exatamente, já carregamos o pecado desde o ventre da nossa mãe. E por isso nós somos pecadores por natureza, antes mesmo de sê-lo por prática. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. E mesmo depois de nascermos de novo, continuamos a carregar a nossa carne, que ainda nos tenta levar para as coisas carnais. Que batalha contra quem? Contra o Espírito. E quer fazer o que são as obras da carne. Quer fazer o que são os desejos da carne. Logo a seguir fala também dos desejos, ou antes do desejo dos olhos. O desejo da carne e o desejo
dos olhos. Desejo é exatamente a mesma palavra como eu expliquei há bocado, que é exatamente essa forte compulsão, essa vontade de fazer exatamente o que é errado, que vem por meio dos olhos. É literalmente está a falar do globo ocular, é a mesma palavra oftalmos, que é de onde nós temos um oftalmologista, não é? O que é um oftalmologista? O médico cuida dos olhos. Então nós temos exatamente também essa questão e este alerta de que o mundo vai trabalhar muito através do nosso desejo dos olhos, por aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Amados irmãos, nós lembramos, talvez alguns de nós, aquela música infantil, cuidado o olhinho que vê. Mas eu creio que muitos de nós não estávamos mortos por passar a ter 18 anos para começar nós a querer colocar o que nós queremos à frente dos nossos olhos. E muito do que era aquilo que nós queríamos colocar diante dos nossos olhos é exatamente coisas que só entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós ocupamos o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro a literalmente a colocarmos como que fossem 2 tubos de esgoto, muitas vezes, assim, nos nossos olhos. E entrar imundícia, deixar que a imundícia entre pelos nossos olhos adentro. Entre pelas nossas casas adentro. Entre pelos nossos corações adentro. E depois, mesmo muitas vezes, depois da nossa conversão, nós ainda continuamos a batalhar com pecados antigos. Nós continuamos ainda a continuar vacilantes em várias coisas relacionadas com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E amados, como nós temos vindo a insistir, a modéstia não é meramente uma coisa relacionada com a roupa. Não é meramente, também é, porque vai fazer reflexo nisso. Mas não é meramente uma coisa relacionada com a roupa. Tem a ver com coração. Tem a ver com comportamento. É daquelas circunstâncias que é impossível nós dizermos que a capa do livro não corresponde com o seu conteúdo. Oh, amados irmãos, quantos pastores ao longo das eras, nas últimas décadas, melhor dizendo, têm tido exatamente problemas nas suas igrejas locais. Porque quer homens, quer mulheres não se vestem de uma forma adequada. E depois acontecem os adultérios. E depois acontecem os vícios da pornografia. E depois acontecem exatamente problemas seríssimos e vem o divórcio. E as pessoas não sabem o que é que se está a passar. Mas de onde é que isto aconteceu? Como é que isto surgiu? Como é que isto foi acontecer? Amados irmãos, porque nós deixámos brechas nas nossas vidas. Nós damos lugar exatamente ao inimigo das nossas almas e ao seu sistema. Nós exatamente dizemos que fazemos parte de uma equipa, mas depois usamos o equipamento da outra equipa. E quando muitas dessas situações os pastores iam exortar os seus moços e as suas moças a terem cuidado com a forma como se vestiam, como se comportavam, como lidavam uns com os outros, e a dizer, não é daquelas coisas que parece que já saíram fora de moda, vocês são solteiros, podem ser namorados, não estejam sozinhos na mesma divisão. Ah, pastor, que coisa tão antiquada. Deus conhece o meu coração. De facto conhece. E diz lá em Jeremias que ele é tremendamente enganoso e corrupto. Quem o pode conhecer? Por isso é que eu uso aquela expressão tantas vezes daquele pai que recomendou o seu filho que tinha lá levado, não é, a sua noiva, lá à casa a dizer, se vocês quiserem estar aqui a namorar, é aqui na sala da casa, à frente de toda a gente. Não, mas a gente só vai ali para o quarto para estudar e tal, a gente só vai ali estudar, a gente encosta à porta, não chateia ninguém. Meu filho, tu não vais fazer isso. Dentro desta casa tu não vais fazer isso. Mas como assim, pai? Tu não confias em mim? Meu filho, eu não confio em mim. Como é que eu vou confiar em ti? E aquele ditado popular que a ocasião faz o ladrão, é verdade. O que é que foi com Davi? O que é que foi com Davi? O homem segundo o coração de Deus. Um dos maiores escritores de poemas das Sagradas Escrituras, de canções das Sagradas Escrituras. Ele foi ao pátio superior e ele viu
que uma mulher, e a Bíblia descreve que ela era muito bela, estava a tomar banho. E o que é que veio aí? Concupiscência, não, o desejo dos olhos. E novamente nós podemos não evitar o primeiro olhar, porque se calhar olhávamos naquela direção e ups, está um acidente ali naquela direção. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos impedir o segundo olhar. Nós podemos impedir o segundo pensamento. É aquela história, eu não posso impedir eventualmente que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. O problema é que nós temos deixado que muitos passarinhos façam ninho nas nossas cabeças e vivam de borla nas nossas cabeças, apiando, a nos dizerem para só fazermos aquilo que ofende o caráter do Deus que é santo, santo, santo. Amados, quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 6, a falar sobre o exemplo daquilo que deve ser o esposo em relação à esposa, à semelhança de Cristo para com a igreja, que vai apresentar limpa, lavada pela palavra, sem mancha, nem ruga, nem defeito, diante dele, naquele dia. E Paulo continua a falar e ele diz, grande é esse mistério. E ele para dizer, mas eu estou a falar de Cristo e da igreja. Na realidade, eu, acima de tudo, estou a falar de Cristo e da igreja. Amados irmãos, como é que nós temos procedido? Nós temos procedido como uma noiva que está sem mancha, nem ruga, nem mácula. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus a habitar em nós. Se nós somos salvos, nós temos todas as ferramentas para não andar segundo a carne, mas andarmos segundo o Espírito. Paulo diz, andem pelo Espírito e vocês nunca irão fazer as vontades da carne. Mas é só se nós andarmos pelo Espírito, amados. No poder do Espírito, em comunhão com o Espírito. Por último, e o orgulho dos bens. Desejo da carne, desejo dos olhos. E a versão antiga da Almeida também dizia a soberba da vida. Sabem porquê? Porque aqui quando diz orgulho, que é a palavra alazoneia, tem a ver com orgulho no sentido de ser arrogante. Mas inclusive é um orgulho que é agravado pela falta de facto de ter justificação para se orgulhar. É um orgulho exatamente naquilo que não faz sentido nenhum ter orgulho. É um orgulho arrogante. É um orgulho de autoadulação, de bajulação própria. Tipo aquela expressão que a gente muitas vezes diz, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. É esse tipo de orgulho. Da pessoa que acha que é a pessoa mais humilde que ela conhece. Então este orgulho exatamente tem a ver com soberba, com altivez, com arrogância. E a palavra que aqui é traduzida por bens, há versões que traduzem por vida, porque realmente a palavra que aqui está é a palavra bios. A palavra bios significa vida. Biologia, estudo da vida. Biografia, uma escrita sobre a vida da pessoa. Então, quando aqui fala exatamente bens, é a vida, é a palavra bios, como eu disse, mas é no sentido dos recursos com o qual se tem um meio de subsistência. Tem a ver com as posses, com as propriedades, com o sustento. Então tem a ver com a arrogância por causa daquilo que nós temos. E infelizmente nós vemos que lá fora anda toda a gente a matar-se para que, não tendo dinheiro, comprar aquilo que não pode, para fazer inveja a pessoas que ela não conhece, para viver um estilo de vida que não corresponde ao seu, um extrato de vida que não tem a ver com a sua realidade. E toda a gente acha que toda a gente tem que ser rica, que toda a gente tem que ter o carro do ano, toda a gente tem que vestir a roupa da moda, toda a gente tem que ter o telemóvel daquela marca, toda a gente tem que ser da mesma forma, e não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Quantas e quantas e quantas vezes é que tu já foste comprar, seja o que for, e quando compraste, e achavas que ia ser aquela coisa, e pode ter sido naquele momento aquela coisa incrível, saltitante e palpitante, e passado um dia, volta tudo à estaca zero e volta aquele vazio. Porque nada disso, não há bem nenhum neste mundo que se vai servir para preencher o buraco que tu tens no teu coração do tamanho de Deus.
E tu não vais preencher esse buraco ao seres bem reconhecido, ao teres uma melhor carreira, ao teres a tua própria empresa, ao seres o CEO de uma empresa de grande sucesso, ao seres um rival do Elon Musk, ou do Zuckerberg, ou do Bill Gates, ou o que é que seja. Nada disso te vai preencher. Porque nada disso, no fundo, os preenche também. Porque todos nós fomos feitos exatamente para almejar por Deus, para ansiar por Deus. E por isso é que quando eventualmente uma pessoa dessas assume e admite que se sente completamente sem sentido para viver, isso é um laivo de esperança que o Espírito Santo lhe está ainda a dar para ela ter a consciência de que há muito mais nesta vida. Há muito mais nesta vida que é o próprio Deus. É o próprio Deus. E ele continua a dizer, não vem então o orgulho dos bens, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. E voltamos à questão do sistema de pensamento. Ora, o mundo, sistema de pensamento, passa, bem como os seus desejos corruptos, desejos maus, desejos pecaminosos. Mas aquele que faz a vontade, e vontade aqui é a palavra telema, que tem a ver com um desejo intencionado de algo que é esperado que seja feito. Ou seja, a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, quando aqui diz vontade de Deus, é aquilo que Deus espera que nós façamos. Aquilo que é a vontade dele, que está descrita nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei qual é que é a vontade de Deus para a minha vida. Começa por obedecer as Sagradas Escrituras. Começa por te colocar à disposição. Começa por servir em alguma coisa na tua igreja local. Começa por mergulhar nas próprias Escrituras. E coloca-te à disposição e vai perguntando, Deus, o que é que tu queres para a minha vida? Mostra-me. O problema é que eu creio que muitos de nós, ou talvez a maioria de nós, temos medo do que Deus vai requerer de nós. Temos medo do que Deus vai dizer que é para nós fazermos. Porque a sua vontade já está aqui descrita nestes 66 livros. Depois tudo o resto que seja aquilo que é o caminhar de cada um, que é a forma como Deus vai avançar o seu reino por meio da vida de cada um, isso nós vamos descobrindo ao longo da caminhada. Deus vai acertando as coisas. Mas em primeiro lugar, foca-te no básico. Foca-te nos mandamentos do Senhor. Foca-te em cumprir o que o Senhor já disse que é para tu fazeres. Ele já disse para nós não termos outros deuses. Ele já disse para nós não fazermos de nada um ídolo na nossa vida. Ele já disse para nós não usarmos o nome dele em vão. Ele já disse para nós santificarmos o dia de descanso para estarmos em comunhão com ele e com o seu povo. Não é fazer qualquer outro programa. Em primeiro lugar está a comunhão com Deus e com o seu povo. Esse é o primeiro motivo da existência do sábado. Sempre foi assim. Quando eu digo sábado, estou a falar do dia de descanso, que para nós cristãos, tendo o nosso Senhor ressuscitado no domingo, é no domingo. Em primeiro lugar está a comunhão com Deus e com o seu povo. Tudo o resto é construído à volta disso. Foi assim que os nossos avós, ou os nossos bisavós, os cristãos até há bem pouco tempo viviam. Mas nós agora estamos cheios de desculpas, cheios de coisas, cheios de programas, cheios de hobbies e situações. Amados irmãos, com frequência quando eu tenho que ir pregar a outra igreja e eu saio daqui da igreja no domingo de manhã, eu encontro, acima de tudo, a partir da primavera então, eu encontro dezenas e dezenas e dezenas de ciclistas que se levantaram bem cedo, meteram aquele fato bem másculo e foram pedalar logo desde cedo. Muitas vezes eu lembro-me de estar ainda no voeiro e a gente ver aquele carreirinho de homens ali, com aquele ar bem viril, a pedalar. Mas é incrível exatamente se qualquer um de nós pensassem exatamente sair da cama para ir ali para o frio, pedalar, cansar, não é? Eu vou para me cansar, eu vou me cansar.
Talvez nós pensaríamos em não sei quantas desculpas para não fazermos, mas eles fazem-no. Mas eles fazem-no. Porque estão almejando um objetivo maior. Seja supostamente a sua saúde, seja o seu bem-estar, seja o seu convívio. Mas nós, para estar em comunhão com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tudo é um motivo para atrapalhar a nossa agenda. Tudo é um motivo para nós termos desculpas para não o fazermos. Amados irmãos, congregar não é uma opção. Congregar faz parte da nossa identidade como cristãos. Não há como nós sermos cristãos e não congregarmos. Amados irmãos, quando nós lemos lá nas Sagradas Escrituras que Paulo escreve: lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos com eles, não é irmãos que fizeram asneira, é irmãos que estavam presos pela sua fé. E esses irmãos que estavam presos pela sua fé, para, por exemplo, receberem um remédio, para serem alimentados condignamente, para terem roupa para vestir, tinham que ser outros cristãos a levarem. E quando Paulo está aqui a dizer: lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos com eles, é para exatamente lembrar de ir acudir a esses presos. E vocês sabem o que é óbvio: alguém que está preso pela sua fé, está a receber visita de pessoas que estão a cuidar dele. Quem é que são estas pessoas que estão aqui a vir ter com ele? E muitas vezes eles iam, mas não voltavam. E ficavam lá mais presos. Mas, amados irmãos, nós ainda não precisamos de ter medo da prisão. Ainda não precisamos de ter medo da prisão. Nós ainda não precisamos de ter medo exatamente de sermos açoitados, sermos espancados pela nossa fé. Mas uma boa quantidade dos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo fora têm. E eles choram, não é porque está frio. Eles choram, não é porque está vento. Eles choram, não é porque está calor. Eles choram porque eles querem congregar e não podem. Eles querem congregar e não conhecem, às vezes nem conhecem outros cristãos. Eles choram e clamam ao Senhor: Senhor, mostre mais um, só mais um irmão na fé. Só eu conhecer mais um, que eventualmente tenham mais uma porção da tua palavra para eu ler. Nós temos a palavra de Deus na nossa frente. Nós temos todas e mais algumas comodidades. Mas a nossa carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba dos bens, ganham muitas vezes na nossa vida. Ao Espírito Santo de Deus, olhem o absurdo da situação. Não porque Deus não é soberano, mas porque Deus permite, por algum tempo, que nós andemos a brincar no nosso parquinho de areia, a achar que somos construtores de arranha-céus, até que Deus diz um basta. Amados irmãos, se nós queremos permanecer para sempre, se queremos ter comunhão com Deus, se queremos almejar a vida eterna, se queremos almejar o cunhar da nossa salvação, a eternidade com Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Infelizmente, gradualmente, tem surgido um tipo de cristianismo que eu chamaria, usando trejeitos portugueses, cristianismo ficholas. Ou cristianismo hipster. Talvez em português do Brasil seria algo como cristianismo da hora. O que é que eu quero dizer com isso? É aquele cristianismo que tem um tremendo medo de ser colocado de parte pelo mundo e que acha que se não se comportar como o mundo, se não atrair com métodos mundanos, não irá conseguir ter ninguém nas igrejas. É o que leva e tem levado a que os cristãos e as igrejas adaptem tudo e mais alguma coisa na sua estrutura e vida, se não até travestir a igreja do mundo com o objetivo de não serem rotulados pelo mundo como ultrapassados, obsoletos, ou como se não tivessem nada de novo para atrair os mundanos. É um tipo de cristianismo que se foca nos bodes, deixa as ovelhas à fome. Amados, eu sou alguém que está constantemente a par dos desenvolvimentos tecnológicos e eu sou a favor de que nós coloquemos tudo o que há de útil e à nossa disposição para o serviço do Senhor e da sua igreja. Ou, por exemplo, nós não teríamos aqui 2 LCDs,
a par um do outro, por exemplo, não teríamos uma cruz, por sinal até iluminada, nós não teríamos ar-condicionado, nós não teríamos uma bateria, no caso elétrica, uma câmara melhor para filmar com melhor qualidade, inclusive. Eu sou a favor de que nós usemos tudo o que está ao nosso alcance para melhorar as nossas condições de serviço, em primeiro lugar, ao Senhor e também de serviço ao seu povo. No entanto, o meu foco é em como isso pode glorificar a Deus, como eu estava a dizer. Em como isso pode servir o seu povo. Amados, o culto é para Deus. E só pode ser feito, pasmem-se, pelo povo de Deus. Só o povo de Deus é que pode cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Só o povo de Deus é que tem o privilégio de clamar pelo nome do Rei dos Reis e dos Senhores dos Senhores e a sua presença adentrar aquele lugar em que toda a gente estremeça, caia de joelhos e planteie-se e bata com a mão no peito e peça: Senhor, perdoa-me! Porque eu vim a caminho da igreja e eu discuti com a minha esposa. Senhor, perdoa-me porque tu sabes o que é que eu andei a ver esta semana. Senhor, perdoa-me porque tu sabes que eu tenho sido infiel com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Senhor, perdoa-me porque tu sabes o que é que eu tenho proferido com a minha palavra. Senhor, perdoa-me porque tu sabes que eu tenho negligenciado os meus filhos. Senhor, perdoa-me porque tu sabes que eu tenho negligenciado o culto doméstico. Senhor, perdoa-me porque eu tenho olhado para a tua palavra e acho que é um livro enfadonho e nem me dou ao trabalho de abrir e ler sequer uma vez por semana. Como estava a dizer, o culto é para Deus. Só pode ser feito pelo povo de Deus, para a edificação do povo de Deus. Logo, o nosso foco não pode estar em como podemos atrair os descrentes com metodologias carnais e mundanas. O que nós precisamos é de poder de Deus na nossa vida. Amados, a mensagem da salvação chegou até nós ao fim de quase 2000 anos. Começou com meia dúzia de gatos pingados, que não tinham transmissão online, não tinham microfones amplificados, não tinham máquinas de fumo, painéis de LED, jogos de luzes, roupas e acessórios da moda, iPads e café grátis. Mas sabem o que é que eles tinham? Poder! Eles tinham o poder de Deus na sua vida. Eles tinham o Espírito Santo que os capacitava a testemunhar de Jesus com autoridade, com zelo, com ardor. Eles tinham coragem de dizer que se dá no mundo, eu quero é Cristo. Que se dá na moda, eu quero é Cristo. Que se dá no que os outros pensam de mim, ou da minha forma de vestir, eu quero é Cristo. O teu problema não é que não tens autoestima. O teu problema não é que não tens a quantidade de prosperidade financeira que precisas. O teu problema não é que não tens, ou melhor, não é que ainda tens muitos traumas para curar. O teu problema é que tu precisas de Cristo. De conhecer Cristo. Respirar Cristo. Vestir Cristo. Te alimentar de Cristo. Nascer de novo em Cristo. De ser preenchido por Cristo e de entregares a tua vida a Cristo, de viver Cristo e de, se necessário, como Ele diz na sua palavra, nas bem-aventuranças, morrer por Cristo. Mas como é que sequer pensaremos naquilo que são as promessas das bem-aventuranças em morrer por sermos fiéis discípulos de Cristo, se nem sequer estamos dispostos a mudar a nossa forma de vestir por submissão a Cristo? Como é que sequer poderíamos falar de martírio se nós nem na nossa carne estamos dispostos a mortificar e continuar a colocar as mesmas nojeiras à frente dos nossos olhos, a colocar as mesmas nojeiras pelos nossos ouvidos adentro, a alimentarmos as mesmas nojeiras nas nossas mentes e tantas vezes nos vestirmos de uma forma que, independentemente se tu és homem ou mulher, Jesus olharia para ti de relance e tapava os olhos e a seguir perguntava: vais assim aonde? Comigo não sais assim à rua, vestido dessa maneira? Amados, nós não podemos amar o mundo, amar os bens do mundo, amar as modas do mundo, amar o destapa em cima para tapar em baixo e destapa em baixo para tapar em cima do mundo. Amar o segue o teu coração de Satanás. Amar o problema está na mente dos outros que é porca do mundo. Amar o eu estou todo tapado, mas a roupa parece que foi colocada a vácuo do mundo.
Amar o estou praticamente como vim ao mundo, mas como estou na praia não há problema do mundo. Como é que poderemos genuinamente buscar a presença de Deus se a forma como nos portamos, entristece exatamente o Espírito Santo de Deus? Na mesma passagem em que exatamente Paulo está a falar sobre nós caminharmos de forma espiritual, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ao contrário daquilo que no Velho Testamento eles falavam com o próprio Davi, tendo visto o que tinha acontecido com Saul, naquele tempo em que a forma de habitar do Espírito Santo era diferente, que o Espírito Santo vinha, capacitava alguém para fazer uma obra e depois podia sair dele. Não é como nós, que agora passamos a ter o Espírito Santo e a poder tê-lo em poder na nossa vida para toda a boa obra, e isso é o sinónimo, é a promessa de para quem é crente. Desde o momento da sua conversão, como ainda na semana passada nós falávamos. Mas algo que nós podemos fazer com a nossa conduta rebelde é entristecer o Espírito Santo de Deus em nós. Ele não sai de nós, mas ele fica entristecido. Fica como que acuado. E depois nós andamos a dizer: eu não consigo ouvir Deus. Parece que Deus não me ouve. Eu não consigo ouvir Deus a falar-me pela sua palavra. Eu não consigo ouvir Deus a guiar-me para o que eu devo fazer. Eu oro e parece que estou a orar para as paredes. Mas nós esquecemos de tudo o resto que nós andamos a fazer ao longo da semana. De tudo o resto que nós andamos a preencher o nosso tempo, a preencher a nossa vida. Como é que nós poderemos querer poder de Deus na nossa vida se não buscamos Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento? E por isso, vemos como tantas e tantas igrejas têm optado por produzir falso e estranho fogo, falsa animação, falsa emoção, para que pareça que de facto a presença de Deus está ali naquele lugar. Enquanto na realidade, como já às vezes brinquei, simplesmente baixaram 2 graus o ar-condicionado. Amados, nós encontramos situações no Velho Testamento, pelo menos 2. Temos Uzá e Aiô e temos Nadab e Abiú. Pessoas que queriam adorar a Deus do seu jeito. Que iam fazer as coisas para Deus do seu jeito. Inclusive, não há uns que queriam apresentar incenso de uma forma diferente que o Senhor tinha prescrito, naquele contexto em que, inclusive, o incenso era um símbolo do Espírito Santo. E diz que, inclusive, dentro do incensário saiu fogo estranho que os queimou, consumiu até à morte. Mas nós agora chegamos ao século XXI e agora nós vivemos o cristianismo da nossa maneira. A gente agora adora a Deus da nossa maneira. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira. Aquilo que é família é agora a nossa maneira. Nós é que definimos o que é família, nós é que definimos o que é casamento, nós é que definimos o que é certo, o que é errado, nós é que definimos o que é modéstia. Antes a gente ia preso, agora a gente pode. É liberdade cristã. Os tempos mudaram. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma violação completa do significado dessa passagem. Paulo ali está a falar sobre passar frio, passar fome, ser açoitado, ser preso, passar doença, ter naufrágio. Ele diz que conseguiu ultrapassar por todas as coisas por causa de Deus que o fortalecia. Não tem nada a ver com a gente ser cara de pau, ser rebelde. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. E depois queremos que Deus venha abençoar aquilo que eu acabei de fazer. Amados, novamente a modéstia é uma questão do coração. A presença de Deus só irá transbordar no nosso viver na medida em que nós nos enchemos de mais de Deus, por meio daquilo que já está à nossa frente. Como é que nós podemos eventualmente querer chegar aqui no domingo e querer ouvir Deus a falar nitidamente aos nossos ouvidos e aos nossos corações, se durante a semana nós passamos o tempo todo a entristecer o seu Santo Espírito? Ou porventura a viver cristianismo 007, não é como o irmão Evandro muitas vezes gosta de brincar, agente secreto, ninguém sabe que nós somos cristãos, nem nós mesmos. Porque a nossa conduta
a nossa forma de viver, aquilo que sai da nossa boca, as piadas que nós fazemos, aquilo com que a gente ri, aquilo que a gente vê à frente das pessoas e às escondidas das pessoas, aquilo que nós colocamos em cima do nosso corpo, a forma como nós usamos os nossos bens, a forma como nós exatamente idolatramos muitas coisas que nós temos. É muito mais amor do mundo do que amor a Deus. Mas aquilo que nós temos, a promessa da parte do Senhor Deus, é que exatamente nós buscá-lo-emos e o acharemos quando o buscarmos de todo o coração. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É importante sabermos muitas coisas sobre Deus. É importante sabermos muita coisa sobre a palavra de Deus. Mas é muito mais importante termos muitas mais experiências com o próprio Deus. Serem preenchidos por Ele. Ter a autoridade dEle. Andar exatamente no seu caminho. Na sua orientação. E na sua vontade.